Paz, queridos, presbítero Washington aqui, vice-presidente da Ungil, e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre avivamento, né? Antes de nós continuarmos com esse vídeo, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá para o nosso tema desse vídeo, dessa pequena ministração. Quero falar um pouco sobre o avivamento durante a história. Nós precisamos primeiramente entender que o avivamento ele não foi um evento esporádico que nós contemplamos somente em Atos 2 no Pentecostes. Não. O avivamento é algo que fala sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Vamos entender um pouco como é que funciona isso, né? O avivamento é algo que fala sobre o passado, porque ele é uma profecia de Joel, né? O profeta Joel, lá no capítulo 2, no versículo 28, ele profetiza dizendo que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então Deus usa o profeta Joel para profetizar esse derramamento do Espírito. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes, né? Com os apóstolos, no início da igreja do Senhor. Nós vemos a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, quando o Espírito foi derramado no cenáculo. E logo depois os apóstolos eles foram cheios do Espírito e começaram a pregar, e o Evangelho foi propagado durante toda aquela época. Então, o avivamento que nós entendemos biblicamente, ele fala de algo que aconteceu no passado. Porém, não parou em Atos 2. Até porque o Espírito Santo continua trabalhando constantemente. O Espírito não foi derramado em Atos 2 e ficou preso naquele momento, naquele episódio. Não, muito pelo contrário. Ali foi o início desse derramamento que a partir de então seria constante, né? Não seria mais uma manifestação e conta-gotas, né? Como era na antiga aliança. Não, depois que o véu foi rasgado, o Espírito teve liberdade para habitar, morar no coração daqueles que confessam a Jesus como único e suficiente Salvador. Esse derramamento do Espírito está disponível hoje para todos aqueles que têm sede de Deus, sede de viver uma vida com Cristo, de relacionamento, de intimidade, de comunhão. Então, o avivamento é algo que fala também do presente, porque ele está disponível para nós. Falamos que ele foi algo que aconteceu no passado, em Atos 2. Nós temos também alguns eventos que ficaram marcados na história da igreja, como o avivamento no país de Gales, o avivamento na Rua Azusa. Nós temos a Reforma Protestante, né? Vários avivamentos que ficaram marcados na história da igreja, mas nós não podemos nos apegar apenas ao que aconteceu no passado, porque este Espírito, este mesmo avivamento está disponível para todos aqueles que desejam viver o sobrenatural de Deus. Esse avivamento é para você, esse avivamento é para mim, é para nós, a igreja do Senhor. Então hoje, queridos, na nova aliança, através da graça, através do sacrifício de Cristo, nós podemos fluir no rio de água viva que Ele libera dentro de nós, como Ele disse em João capítulo 7, versículo 37 e 38, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. E falava ele do Espírito Santo que havia de ser derramado. Então, esse avivamento é algo contínuo, é algo que não parou em Atos 2. Então, hoje você tem liberdade para pedir a Deus que Ele derrame do Espírito dele sobre a sua vida, para que você possa viver uma vida extraordinária no Senhor, para você viver dias e experiências sobrenaturais com Deus. Então, o avivamento é para nós também podemos desfrutar dessa promessa. Isso é maravilhoso, glórias a Deus.
O avivamento também, queridos, fala de algo do futuro. Por que fala de algo do futuro? Porque o avivamento ele também é uma promessa escatológica. Vá comigo para Joel capítulo 2, na sequência do versículo 30 diz o seguinte: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Versículo 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o avivamento é uma promessa escatológica também, que fala do futuro, do dia do Senhor, do dia que o Senhor vem sobre essa terra. Então, biblicamente, acontecerá um grande avivamento, né? Um derramar do Espírito, onde pessoas se converterão a Cristo, pessoas ouvirão a palavra do Senhor e terão as suas vidas transformadas por esse derramar do Espírito Santo. Então, o avivamento também fala do futuro, é uma esperança para aqueles que ainda irão aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador e poderão desfrutar do grande dia do Senhor, mas não para a condenação, mas sim para a salvação, para desfrutar do céu, do gozo e da felicidade eterna. Então, o avivamento também é algo futuro. Então, vamos recapitular. O avivamento fala do passado, uma promessa feita pelo profeta Joel, que se cumpriu na vida da igreja, nos apóstolos, no início da igreja e também durante a história, durante o século XVI, século XIX, século XX, com diversos avivamentos que marcaram a história da igreja. Mas também o avivamento é algo que fala do presente. Para nós hoje, nós podemos desfrutar do avivamento do Senhor. E o avivamento também fala do futuro, uma promessa escatológica de salvação na vinda do Senhor, antes da vinda do Senhor. Queridos, para nós finalizarmos a nossa ministração, este conteúdo que é muito rico sobre avivamento, nós temos que entender que o avivamento ele não está limitado apenas à manifestação coletiva, né, no âmbito da igreja, no âmbito do corpo do Senhor, quando nós se reunimos com nossos irmãos para cultuar a Deus e Deus manifesta a sua presença através dos dons espirituais da igreja, no derramar do Espírito, e nós sentimos a graça do Senhor manifesta no ambiente que nós estamos reunidos. O avivamento não está limitado a isso, porque o avivamento ele tem que ser uma constante em nossa vida, tem que ser uma espiritualidade que fala do nosso dia a dia. É algo que nós temos que viver diariamente. O avivamento fala de mudança de caráter, fala de transformação de vida, fala de uma vida no Espírito, de uma vida de relacionamento, intimidade e santificação no Senhor. Então nós não podemos nos prender apenas à manifestação coletiva do derramar do Espírito, não. O avivamento é algo individual também, é algo que Deus trata diretamente conosco e que nos capacita, que potencializa as nossas capacidades para que nós possamos servir a Deus melhor e servir as pessoas que estão à nossa volta melhor. A maior prova que você está vivendo avivamento é o seu temor, reverência a Deus e dedicação às coisas do reino. E, consequentemente, as pessoas que estão à sua volta vão desfrutar do que Deus está fazendo em sua vida. Uma das maiores provas do avivamento que você está vivendo é que as pessoas que estão à sua volta, elas serão impactadas pelo poder de Deus manifesto em você e através de você. Então, grave isso no seu coração, grave essa palavra na tua mente, que ela possa criar raízes no seu coração e você possa frutificar e decidir viver o avivamento do Senhor na sua vida. Decidir alcançar outras pessoas, decidir viver uma vida no Espírito que possa impactar todos aqueles que Deus colocar em seu caminho. O meu desejo, através dessa ministração, é que seja despertado no seu espírito uma vontade de buscar a Deus como nunca, uma vontade de orar, uma vontade de jejuar, uma vontade de ler a palavra, uma vontade de ter relacionamento com Deus. Isso é avivamento. Queridos, Deus abençoe e somos um.